Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o blog do professor José Júnior. E este é o vídeo de apoio da lição de número 4 do quarto trimestre de 2022 da classe Adultos. Esta lição de número 4 traz o título de Quando se vai a glória de Deus. Irmãos, quando a gente analisa o Velho Testamento, a gente vê que os israelitas eles aprenderam de Deus, por intermédio dos homens de Deus, eles aprenderam que havia um local físico de adoração a Deus no Antigo Testamento. Primeiro, esse local físico de adoração a Deus, o local físico onde habitava a presença de Deus, primeiramente foi o tabernáculo, dado por intermédio de Moisés. Posteriormente, o local físico da habitação de Deus, ele passou a ser o templo erigido por Salomão. E trazendo para o Novo Testamento, qual é o lugar físico da habitação de Deus? Nós devemos ter em mente que a presença de Deus habita na vida do crente a partir do Novo Testamento, mas a presença de Deus, a glória de Deus na vida do cristão, ela não é incondicional. Para que a presença de Deus, a glória de Deus esteja na vida de uma pessoa, é preciso que a pessoa ande nos caminhos de Deus. Então a presença de Deus, a glória de Deus ou a habitação de Deus no meio do seu povo, na vida do crente, não é incondicional. O crente ele precisa andar na linha, andar de acordo com a palavra de Deus para que a glória ou presença de Deus esteja na vida do crente. Então, no Antigo Testamento havia um local físico da habitação da presença de Deus, ou glória de Deus. Primeiro esse local físico foi o tabernáculo, depois esse local físico foi o templo de Salomão, mas a partir do Novo Testamento há um outro local físico onde habita a glória de Deus, ou a presença de Deus. Qual é esse local, a partir do Novo Testamento, onde habita a glória ou a presença de Deus? Qual é esse local, a partir do Novo Testamento? 1 Coríntios 3,16 nos dá a resposta. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Paulo dizendo aos irmãos de Corinto: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Paulo ele está dizendo para os irmãos de Corinto, em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o santuário de Deus, é o templo do Espírito Santo. Então o que nós podemos entender com isso? A partir do Novo Testamento, a glória de Deus, a presença de Deus por intermédio do Espírito Santo, ela habita no corpo do crente. A partir do Novo Testamento, a glória de Deus ou a presença de Deus, ela habita no corpo do crente. Ela não habita mais no tabernáculo e ela não habita mais no santuário erigido por Salomão. A glória de Deus ou a presença de Deus a partir do Novo Testamento, ela habita no corpo do cristão, no corpo do crente. Então o meu corpo e o seu corpo é que são o templo do Espírito Santo, é que são o templo onde está a presença de Deus, a glória de Deus. Então o nosso corpo é o local onde está a presença de Deus ou a glória de Deus a partir do Novo Testamento. Você vai aprender de maneira bem mais detalhada sobre isso lendo o estudo em PDF que você pode baixar aí na descrição do vídeo. Só que a presença de Deus, irmãos, ela não é incondicional. Para que a glória de Deus ou a presença de Deus habite no meu corpo por intermédio do Espírito Santo, né? O meu corpo agora, a partir do Novo Testamento, é o templo onde deve habitar a glória ou a presença de Deus, mas para que a presença de Deus habite neste templo, que é o meu corpo, que é o seu corpo, eu e você precisamos andar na linha, precisamos cumprir
preceitos da palavra de Deus, pois a presença de Deus ela não é incondicional. Quando a gente olha para o modelo de culto do Antigo Testamento, como é que era o modelo de culto do Antigo Testamento? O que os israelitas tinham que fazer para que a glória ou presença de Deus habitasse no meio deles? Quando eles prestavam culto, o que é que eles tinham que fazer? O que é que tinha no culto a Deus apresentado pelos israelitas no Antigo Testamento que fazia com que a presença de Deus habitasse no meio deles? Quando a gente olha o modelo de culto dos israelitas do Antigo Testamento, culto a Deus, irmãos, só lembrando que culto a Deus significa prestar serviço a Deus. E no Antigo Testamento, os cultos que os israelitas ofereciam a Deus tinha oração, adoração, jejum, música, sacrifício, total reverência a Deus. Então, no culto que os antigos israelitas prestavam a Deus, havia todas essas características. Só que a partir do Novo Testamento, todas essas características foram transferidas para a minha vida, para a sua vida. Então, o nosso corpo, o corpo do cristão, como sendo o templo do Espírito Santo, ele tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter música, tem que ter total reverência a Deus, adoração a Deus. Então, deste templo, que é o meu corpo e o seu corpo, tem que sair, né? Oração, jejum, total reverência, música, sacrifício, total obediência. Todas essas características de culto tem que ser manifestadas através do meu corpo e do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, que é o templo onde habita a presença ou a glória de Deus. Está entendendo? O seu corpo como sendo o templo do Espírito Santo, o seu corpo como sendo o local de habitação da glória de Deus, da presença de Deus, por intermédio do Espírito Santo, o seu corpo tem que ter, né? Tem que se manifestar através do seu corpo, orações, jejuns, obediência a Deus, reverência a Deus, adoração a Deus. Todas essas coisas têm que ser manifestadas através do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então, é por isso que o cristão, irmãos, ele deve vigiar muito naquilo que ele assiste, porque, preste atenção, você permitiria que um culto satânico fosse realizado dentro da sua casa? A resposta é não, né? Obviamente. Mas às vezes quando o crente assiste televisão, ele permite que um culto satânico acabe entrando dentro da casa dele, através de uma série, através de um filme. Às vezes o cristão, assistindo certos conteúdos na internet, ele permite que palavrões entrem dentro da casa dele. Ele permite que às vezes cenas de nudez entrem dentro da casa dele. Então você, como templo de Deus, né, como o seu corpo, como sendo o templo da habitação de Deus a partir do Novo Testamento, você tem que vigiar com aquilo que você permite que entre no templo de Deus, que é o seu corpo, e você tem que vigiar naquilo que você permite que saia do templo de Deus. Se o seu corpo é o templo da glória de Deus, da habitação de Deus por intermédio do Espírito Santo, você tem que vigiar para que desse templo não saia palavrões, para que desse templo não saia palavras torpes, para que desse templo não saia palavras que venham denegrir a imagem do próximo. Tá entendendo? Se o seu corpo é o templo da glória de Deus, da habitação de Deus por intermédio do Espírito Santo, a partir do Novo Testamento, você tem que cuidar muito bem do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Porque, como eu disse, a presença de Deus neste templo, que é o seu corpo, a presença de Deus não é incondicional. Para que a presença de Deus, a glória de Deus, por intermédio do Espírito Santo esteja na sua vida, você tem que andar na linha, andar em obediência à palavra de Deus. Então reflita sobre isso, porque a presença de Deus, ela não é incondicional.
A presença de Deus neste templo, que é o seu corpo, ela está condicionada à sua obediência, à sua entrega a Deus. É interessante notar que a grande maioria dos israelitas não perceberam quando a glória ou a presença de Deus deixou o templo, ali em Ezequiel dos capítulos 9 ao 11. A maioria do povo não percebeu, mas a presença de Deus acabou deixando o templo em Jerusalém. E hoje existem muitos crentes que, por eles não andarem em obediência à palavra de Deus, muitos têm nome de homens e mulheres de Deus, mas a verdade é que em muitas vidas a presença de Deus ou a glória de Deus já deixou muitos homens e mulheres de Deus porque eles andam na desobediência e na prática do pecado. Então a presença de Deus, a glória de Deus na sua vida não é incondicional. Ela requer que você ande na linha, requer que você tenha uma entrega a Deus, que você ande em obediência a Deus. Reflita sobre isso. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Não deixe de baixar o estudo em PDF aí na descrição do vídeo. E se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu joinha. Se possível, deixe um comentário. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E se tiver aparecido algum barulho externo aí, é carro passando na rua, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.